Shalom a todos, Boker Tov, Tzarem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Hoje nós estamos aqui na playlist dos 13 aos 60, mas nós também vamos colocar esse vídeo lá na nossa playlist do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, porque nós vamos entender logo. Se você tem, por exemplo, de 13 a 60 anos, este vídeo é para você. Se você tem 13, é para você. Se você tem 20, é para você. Se você tem 60, é para você. Se você tem mais do que isso, também é para você. Eu determinei aqui uma idade para nós nos entendermos, para eu poder trazer o que os sábios dizem, ou alguns grandes escritores que eu encontrei, pérolas aqui na filosofia judaica, enfim, e quero trazer as coisas da vida prática. Então eu determinei dos 13 aos 60 para nós, Bnei Noach. Por que para nós, Bnei Noach? Porque no primeiro vídeo de apresentação sobre a playlist, eu expliquei sobre o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de passar para vocês, para nos ajudar a entrar neste mundo, nesta realidade nova de Bnei Noach. Por quê? Porque Bnei Noach é um movimento novo. Mas Noé existe antes do próprio judaísmo? Sim, porque Bnei Noach não é uma coisa nova, não é mesmo? Vem antes dos judeus. Mas esse movimento, esse interesse das pessoas em seguirem o judaísmo sem serem judeus, é uma coisa, vamos dizer assim, nova. Vamos dizer 20 anos, 30 anos, né? Aqui no Brasil nós sabemos que lá por 2012, por aí, é que começou, 2010, é que começou realmente os movimentos funcionarem aqui no país. Então nós encontramos famílias que vêm de outras religiões, pessoas que vêm de outras religiões, querendo ver o que significa isso, como eu posso seguir o judaísmo sem ser judeus. Então nós temos as 7 leis que são universais, que Deus deu para todos nós, seja que religião você for, não é? Então nós temos as 7 leis, nós temos todas aquelas vertentes das 7 leis, as explicações das 7 leis, que as pessoas chamam, a maioria, de ramificações. Eu prefiro achar que é uma explicação de cada uma das 7. Então nós sabemos disso, que nós viemos antes, mas o movimento é novo. Quando eu falo de 13 aos 60, eu já disse o meu entendimento da minha vida prática mesmo. Nós temos 2 adolescências, né? A segunda não é chamada de adolescência, mas as perguntas são muito parecidas. O desejo de pertencer é muito parecido com aquele quando você é adolescente, você quer pertencer, você quer fazer parte do clubinho, você quer ser igual aos outros, você não quer ser diferente, você quer ser igual. Isso nos proporciona, vamos dizer assim, um grande problema, na verdade, né? As perguntas, aquelas existenciais, elas começam aqui, né? Elas começam aqui quando nós temos aquela troca hormonal. Mas lá pelos 40, 45, sei lá que idade, a gente também começa a sentir as mesmas coisas, aquelas mesmas perguntas. Será que valeu a pena? Como eu estou até aqui? As frustrações, talvez a velhice que venha chegando, essas coisas, né? O colágeno que vai se perdendo por aí e tudo mais. Nós temos perguntas muito parecidas, nós também queremos pertencer, nós queremos olhar para trás e ver que, olha, vou deixar um legado, existem coisas que eu fiz, nós temos uma briga de ego, nós temos muitas coisas e elas são bem determinantes no começo da nossa adolescência, né? E no fim da nossa juventude, né? Vamos dizer assim, vamos ser bem generosos aqui conosco mesmo. Então este vídeo é para você que tem 13, que tem 20, que tem 30, que tem um bebê na sua barriga, por exemplo. Então você é uma família, um casal que resolveu agora seguir o judaísmo, ser Bnei Noach, você já tinha filhos. Então aqui é que eu levo a parte na vida prática, porque eu vivi isso, então eu sei o que isso significa e posso nos ajudar aqui, né? Vocês me ajudam aí nos comentários e eu ajudo aqui com o que eu busquei e com o que eu vejo. Então, quando nós estamos lá com 13 anos, nós já passamos por Natais, já passamos por Páscoa, se você for um cristão. Já passamos por umas outras coisas, se for de outra religião, sei lá, você cresceu com aquilo. Aquela formação, não só do caráter, mas a formação da pessoa mesmo, dos costumes dela, já está enraizado. E agora nós temos um desafio novo. Nós temos o desafio da nossa adolescência, nós temos o desafio hormonal, nós temos as perguntas, nós temos aquela oscilação de humor, as raivinhas, nós temos várias coisas aqui. Realmente muitas perguntas
E nós temos mais um desafio. Nós éramos uma coisa, que o pai e a mãe diziam que nós éramos, agora nós somos Bnei Noach, agora nós seguimos o judaísmo. Quando nós falamos sobre a educação, nós precisamos entender que não basta ter uma religiosidade aqui neste assunto. Ah, eu não tenho religião, eu tenho religiosidade. Nós estamos dentro de um canal judaico com um cunho religioso, com um viés religioso, e em especial para o público Bnei Noach e os simpatizantes. Eu não vou ensinar um judeu a ser judeu, né? Eu não tenho essa pretensão, né? Deus me livre disso, né? Não tem essa pretensão. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos entender aqui que além da religião, que não é religiosidade, é religião, a nossa religião é o judaísmo. E por que nós vamos também fazer todo o processo de educação dos nossos filhos e a nossa própria educação? Porque você pode ter um bebê na sua barriga agora e estar me assistindo, então você vai estar com a faca e o queijo na mão, olha que coisa boa, você já vai saber como fazer isso com o seu filho, mas você não, já outra pessoa não pense, não está nesta situação, está na situação, já tenho filhos, tenho 16, 17 anos e agora, sei lá, ele não quer nada, umas horas ele não acha que Deus nem existe, essas coisas que acontecem, como acontecem lá nos 45, quando as coisas não deram muito certo, quando nós achamos que as coisas não deram muito certo para nós, quando há alguma frustração ali, seja financeira, seja de relacionamento, nós muitas vezes acabamos pensando, mas onde está Deus? Então ele não existe. As raivinhas são as mesmas. Então vamos deixar claro que a nossa religião é o judaísmo. Nós somos Bnei Noach, nós somos filhos de Noé, mas nós seguimos o judaísmo. E o judaísmo não é somente uma religião. Então a tradição judaica, a educação será judaica dos nossos filhos. Por isso é que nós vamos falar sobre educação agora. Nós vamos tentar torcer o pepino de novo. Nunca entendi o que isso quer dizer, mas acredito que torcer um pepino quando ele é novo é mais macio, seja mais fácil. Deve ser isso que quer dizer. Nós vamos começar na raiz. E então, porque você viu na thumbnail aí, nós temos a carinha do Hafetz Haim, nós temos a carinha, uma lição a cada dia, e nós temos a carinha desta pessoinha aqui, né? Do rabino doutor Abraham Joshua Twersky. Ele foi um psiquiatra, né? Um estudioso, principalmente naquela parte onde diz respeito aos adolescentes ou às pessoas com dependência química, dependência de álcool, enfim, ele se especializou nisso dentro da psiquiatria, da psicologia, foi um rabino, e de abençoada memória nos deixou em 2021, se eu não me engano, e ele tem este livro muito simples, tem vários outros, um livro muito simples, mas extremamente importante de geração em geração. Por isso eu coloquei os dois, porque nós vamos falar hoje de Lashon Hara. Nós vamos entender hoje que quando nós temos esse desafio de educar os filhos, ou quando nós mesmos, como é mais fácil quando a gente aprende realmente de pequeno. Então o nosso desafio de educar os filhos, ele é muito forte, ele é muito importante no que diz respeito a nós passarmos valores, né? Valores, o que é certo, o que é errado, não o que é verdade. Sabe aquela história assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não existe isso, sabe? Existe a verdade, existe a mentira. Então você vai buscar a sua verdade, não tem problema, você vai encontrar a mesma coisa porque não existe mulher meio grávida, não é? Não existe. Mas o certo e o errado é um desafio para nós. Aquilo que você quer que o seu filho tenha como valores. Nós estamos numa época que dá perfeitamente para nós compararmos com Sodoma aqui, tá? Infelizmente tá dando para comparar. Então, como é que nós vamos fazer com que nós eduquemos nossos filhos com valores do que é certo, do que é errado? Como é que nós vamos dizer para ele isto está certo, isto está errado, se a mídia está enfiando, se ele está consumindo coisas que não prestam o tempo todo? Como é que nós vamos fazer isso? E ainda assim deixarmos ele tendo autoestima, estimularmos a autoestima nesta criança, neste adolescente, nesta transição, e a autoestima também lá na terceira idade, eu acho, segunda e meia, sei lá, nos 40 e poucos. Como é que nós vamos fazer isso? Essa autoestima, como é que nós vamos deixar a pessoa sem culpa
sobre se ela fez algo errado ou não. Como é que nós vamos lidar com isso? E esse é um grande desafio. Um grande desafio. O que o seu filho está consumindo? Você assiste o que ele assiste? Você sabe com quem ele anda? Ele quer pertencer agora. E as drogas? E o álcool? E a promiscuidade? E sei lá o que? E os crush? E tudo mais. Né? Como que você vai fazer isso? Como que nós vamos fazer isso sem parecermos cringe? Veja que a palavra virou moda e também já saiu da moda. A própria palavra cringe já virou cringe, que é aquela coisa antiga, né? A pessoa ultrapassada. Então esse é o maior desafio. Fortalecer o adolescente. Como é que eu vou não fazer Lashon Hara? Como é que eu vou não usar as coisas que os outros estão usando, se todos estão fazendo? Como é que eu vou saber esperar o tempo certo para cada coisa? Como é que eu faço isso? E como que eu faço tudo isso sem amaldiçoar? Sem amaldiçoar o pai e a mãe, sem amaldiçoar os amigos, sem amaldiçoar o passado, sem amaldiçoar a Hashem. Como que eu faço tudo isso? E lendo numa boa, assim, de geração em geração, eu percebi que ele me entregou de presente, ele agradeço muito, de abençoada memória, este doutor maravilhoso. Pena que não está vivo, senão eu poderia agradecer ele virtualmente, mas fica aqui meu agradecimento, um estudo muito importante. Este livro, ele conta recordações dele mesmo, mas com uma ótica, com uma visão de um rabino, médico, doutor, psiquiatra. Você quer mais títulos do que isso? Trabalhou a mente da pessoa, trabalhou dentro do próprio judaísmo, porque ele era racídico, né, de família racídica e tudo mais. Então, eu lendo lá, eu vi que era realmente isso que nós precisávamos. Vamos fazer a benção da água? Eu espero muito que este vídeo dê certo, porque não será o primeiro. E as coisas não são fáceis e nós não podemos desistir, não é mesmo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. E por que nós vamos falar de Lashon Hara? Porque o maior pecado de todos é Lashon Hara. Porque a serpente chegou para Havá e com a boca, com a língua, ela a convenceu a comer o fruto. Porque também com a língua, com a boca, com a língua nervosa de Havá, ela convenceu Adam Arishon, Adão, a comer o fruto. Então nós vemos que assim como Hashem, por palavras, isso são metáforas, ele construiu, ele criou o mundo, o universo, criou o homem, todas as coisas que nós conhecemos, também através da palavra nós podemos colocar aquilo que ele nos deu na ação, que é o livre-arbítrio, e é com a palavra. Né? É com a palavra. Muito poucas vezes não é com a palavra. Nós sabemos que é pensamento, fala e ação, mas aqui nós vamos falar da língua. E se nós conseguirmos, desde cedo, sermos o exemplo para os nossos filhos, de cuidarmos da nossa fala, de sermos realmente, de seguirmos a Torá, antes mesmo de falar da tradição judaica, seguirmos a Torá, simplesmente como Bnei Noach, nós vamos saber que ela vai sempre se nortear, se basear por fazer ao semelhante aquilo que nós queremos que faça para nós, e não fazer ao semelhante aquilo que nós não queremos. Quem está acompanhando a playlist do Hafetz Haim sabe que nós entregamos de mão beijada os nossos méritos positivos para aquela pessoa quando nós falamos dela, quando nós somos maledicentes com ela. Nós também já sabemos que nós podemos depreciar, prejudicar e que tudo isso é uma flecha bumerangue que vai voltar para nós. Nós entregamos o que é de bom nosso e pegamos o que é de ruim dela. Nós fazemos uma matemática num banco celestial muito, muito ruim nesse sentido, nós já aprendemos. Aqui no final vou colocar a playlist do Hafetz Haim para você estudar dia após dia. Por quê? Porque nós vamos cair muitas vezes. Então, Lashon Hara de manhã, acerto de tarde, façam um Shimerat Lashon. Mas o que nos importa aqui? Nos importa aqui você poder ser o exemplo, você treinar isso. Um filho que não vê pai e mãe gritando, brigando, é um filho que vê pai e mãe brigando e gritando, é outro, né? Embora as pessoas tenham a sua personalidade, você já vê como você vai ser, o ambiente pode nos ajudar. Então, se nós conseguirmos ensinar, passar e aprender também, porque nós não sabemos.
Nós não sabemos, nós somos um pouco fofoqueiros. Se nós aprendemos a fazer isso e sermos o exemplo, os nossos filhos vão ser fortalecidos. Aquele consumo que vem de fora não vai atingir tão facilmente. Ah, fuma aí, toma aí, fica com aquela menina lá. Não, ele vai estar dentro de uma tradição judaica, onde nós ensinamos que vale muito a pena esperar pelo tempo certo. O tempo que nós não entendemos muitas vezes, o tempo de Deus. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher, não é mesmo? Quando nós quisermos assim, não estou me sentindo muito bem, quero entender sobre as coisas, a prosperidade da vida, a prosperidade em todos os sentidos, não só no bolso. Nós vamos lá em Provérbios, se nós quisermos entender como é que é um amor incondicional de Deus conosco, de nós com Deus, nós vamos lá e vamos ler Cântico dos Cânticos. Se nós quisermos entender que não existe nenhuma novidade aqui, né? Como não existe novidade sob o sol, que as coisas se repetem, que nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor. Nós vamos lá em Corrélite, em Eclesiastes, e nós vamos entender, porque aqui nós temos 3 livros, 3 escrituras maravilhosas do rei Salomão. Shlomo HaMelech, que nos ensina isso, o começo, o meio e talvez o fim desse ciclo da vida. Então nós vamos lá e vamos entender isso. Se nós conseguirmos trazer esses valores para os nossos filhos, tem alguma dúvida de que eles serão fortes, inteiros? Saber esperar a hora de ter um crush, né? O judaísmo nos traz isso. Saber a hora certa de agir, o judaísmo nos traz isso. Então nós não vamos ser unicamente pessoas que seguem a religião, mas nós vamos educar os nossos filhos dentro de uma educação judaica. Eu não vou me deter muito nas criancinhas pequenas, mas se você tem um nenê pequeno aí, está assistindo, você já vai entender como é. Nós temos várias fases, né? Aquela fase de colocar as coisas na boca, nós temos aquela fase de pegar, nós temos o abraço da mamãe, nós temos o cheiro, essas coisas estão acontecendo quando nós somos pequenininhos, não é? Nós somos muito dependentes, mas quando nós chegamos nos 13 anos, e este número não é determinante, né? Mas nós temos aqui uma troca hormonal, 13, 14, às vezes 12, às vezes 15, eu só coloquei para nós termos no norte. Quando nós chegamos aqui nesta troca hormonal, nós temos muitos desafios. E nós temos mais desafios quando nós somos Bnei Noach de famílias que eram idólatras. E não existe nenhuma ofensa aqui da minha palavra de chamá-los de idólatra, porque as famílias nem sabem que são idólatras. Mas antes de seguirmos o judaísmo, eu não sei, todo mundo, eu não gosto de secretário, eu não gosto de santo, eu nunca gostei. Eu não tive este problema, mas muitos têm, de sair de um lugar tão enraizado, né, tão lúdico, com tantas festas, com tantas promessas de presentes e coisas, para um mundo um pouco diferente, onde Deus é um só, né? Um só, não tem secretário, não tem 3, não tem 2, é um, errado. Então nós temos mais esse desafio, e chegar um adolescente para os outros adolescentes que não são Bnei Noach, eu sou Bnei Noach, sou Ben Noach, eu sou Bat Noach, é um desafio a mais que ele tem. Então pode haver raivinha aí, pode haver assim, eu não quero, rebeldia, essas coisas, e nós estamos aqui para isso. Então nós somos religiosos e nós também seguimos o judaísmo com relação à tradição na educação. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, né? Esse já é o vídeo, mas então, vamos lá. Eu lendo lá, ele começa contando de recordações que ele teve. Nós vamos usar muito esse livro, mas nós vamos usar, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Acho que é esse aqui. Nós vamos usar este aqui também. Nós vamos usar o Guia do Adolescente em outra oportunidade, para nos ajudarmos nisso também. Entenda aqui que é as 2 fases da adolescência. Nós não temos muitos problemas entre meio. Por que nós não temos muitos problemas? Já disse no primeiro vídeo. Porque quando nós temos essa troca, como eu disse, hormonal, de interesses, uma maturidade que ainda não aconteceu, quando nós temos a influência muito forte do que nos rodeia, né? Da educação que nos rodeia, da sociedade, e hoje em dia, principalmente da mídia, né? Quando nós temos isso,
nós passamos por isso. Ou nós assimilamos tudo, e é como aquele judeu que se deixou assimilar, ou nós aprendemos agora a base. E a base é a boca, não fazer lashon hara. Quando nós passamos por essa fase, nós não percebemos a segunda fase antes dela chegar. Por quê? Porque nós estamos no ensino médio, nós estamos na faculdade, nós estamos estudando, nós estamos na nossa profissão, nós estamos casando, tendo filhos. Esse momento até os 40 e poucos é um momento muito conturbado, mas ele é muito feliz, ele é muito cheio de coisas, ele tem muita ação ali. Nós estamos muito felizes, não é essa palavra, nós estamos fortes, saudáveis, nós estamos na época certa, a época de arregaçar, arremangar as mangas e ir para a batalha, né? Nós somos jovens, então nós temos muita coisa, nós não percebemos o que vai acontecer depois, mas nós nem sabemos o que aconteceu antes, porque isso é automático, né? A busca pela sua profissão, a busca pela família, a busca por um entendimento, a busca do seu ganho financeiro, a busca da sua parnassá, do seu sustento. Isso acontece nesta fase. Quando nós chegamos lá, mais para o final, nós olhamos para trás e podemos ter as perguntas, será que valeu a pena? Ou nós podemos ter a pergunta nenhuma, nós podemos ser um lachonarento nesse momento. O que nós estamos fazendo aqui é compreender esses dois extremos da nossa vida. Então ele conta neste livro recordações, algumas que ele lembra e algumas que ele acha que lembra, não tem certeza, talvez sejam aquelas memórias que as pessoas contaram tanto que nós pensamos que as memórias são nossas. E então eu vou ler aqui e nós vamos já entender por que o Hafetz Haim está junto nesta playlist. Talvez o maior desafio que os pais tenham de enfrentar seja educar os filhos com valores. Veja bem, eu pensei isso um dia, estava pensando em fazer o vídeo, antes de ler. Quando eu li essa frase, exatamente isso, eu disse, é este. Pronto. Deus me deu de presente o livro, o entendimento deste doutor, Joshua Tversky, e é ele, é Avraham Joshua Tversky, é ele que eu vou usar. E ele começa a frase assim: talvez o maior desafio que os pais tenham de enfrentar seja educar os filhos com valores, com discernimento do que é certo e do que é errado, com o desejo de fazer aquilo que é certo e de evitar fazer o que é errado, propiciando ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma autoimagem positiva e não levando a criança a sentir que é má se fez algo errado. Pronto, ele me conquistou ao dizer isso, principalmente quando ele falou sobre o discernimento. Nós trabalhamos em Lashon Hara, nós trabalhamos no Hafetz Haim sobre, levando como exemplo esses grupos de narcóticos anônimos, onde diz só por hoje. Só por hoje eu não vou fazer Lashon Hara, só por hoje eu não vou usar drogas, só por hoje eu não vou isso, eu não vou aquilo, só por hoje. E nós vamos vivendo isso e treinando, nos disciplinando e sabermos que algumas coisas, isso também é do amor exigente, dos narcóticos anônimos, algumas coisas nós podemos mudar, então nós vamos mudar. Algumas coisas nós não temos, não está na nossa alçada mudar, então nós vamos ser resilientes e aceitar. E nós precisamos discernimento, ele usa esta palavra aqui, da'at, discernimento, para diferenciarmos umas das outras, aquilo que nós podemos mudar, aquilo que nós não podemos mudar. Então eu disse, este é o rabino que eu vou utilizar para o nosso estudo de começo. Esse processo exige disciplina, esse de educar os filhos com valores. E a disciplina requer que se faça a criança tomar consciência de que algumas coisas que ela faz ou deseja fazer são inaceitáveis e inadmissíveis. Mas como é possível conseguir isso sem que a criança sinta que é de alguma forma má ou culpada? Você não pode chegar e dizer para a criança assim, que feio isso que você fez, isso está errado, você é uma pessoa má. Não, aí você está montando aqui o quê? Montando um monstrinho e não uma pessoa forte, uma pessoa decente. Nós não vamos tirar a responsabilidade, nós não vamos dar a culpa para a pessoa. Né? Não queremos adultos no futuro que fiquem procurando livrinhos de autoajuda ou terapeutas, nada contra os terapeutas, mas
procurando ajuda neste sentido. Eu quero tirar as culpas porque eu li num livro que nós não temos culpa de nada, eu devo me perdoar. Compreende tudo errado, se perdoa de tudo, diz que não foi com intenção e repete a coisa que fez. Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos fazer com que a pessoa cresça entendendo. Não, você não tem culpa das coisas, mas você tem responsabilidade sobre as que você fizer. Porque senão fica muito fácil. Eu faço uma coisa errada para você, peço perdão, pronto, tá garantido. Não é assim. Nós não perdemos a responsabilidade, nós sabemos que lachonará, não interessa se você teve ou não teve intenção, saiu da sua boca, produziu um efeito, já era, não é? Então como é que nós vamos fazer? Aí ele começa falando, compartilhando passagens da sua própria vida, como fazer. Ele diz que o pai dele, quando reprovava alguma situação dele, ele dizia es passt nicht, que significa isto não lhe fica bem, né? Então, e eu quero contar para vocês que eu testei isso, Então você vê o seu filho fazendo algo errado, algo nitidamente errado, perigoso, às vezes para seu próprio desenvolvimento, ou porque ele quer pertencer demais, está fazendo algumas coisas que a turminha faz que não seja legal, ou ele tem a intenção de fazer alguma coisa. Você foca e diz para ele, que errado isso, que feio, não gostei, você reprova completamente. Você coloca o foco naquilo, ele vai ser atraído por aquilo. Então o que nós devemos fazer? Nós não devemos fazer isso. O foco não é o que você pensa que é ou não é errado ou certo. Se você entrar num embate, num combate contra a mídia, contra o que os amiguinhos estão dizendo, contra o que a maioria está fazendo, você vai perder. Você vai perder o combate, vai perder as rédeas, vai perder o seu filho. E você quer ser um pai e uma mãe amigo do seu filho. Não um amigo pai e mãe. Nós precisamos separar as coisas. Você quer ser uma mãe, um pai, amigo do seu filho. Então o foco é ele. Então ele fez uma coisa muito horrorosa ali, mas você não quer dar valor para coisa horrorosa, porque senão ele vai ser rebelde, vai querer fazer. Sabe aquela do o contra? Então você coloca o foco nele. Isso não lhe cai bem. A pessoa te mostra uma coisa desagradável, seu filho, seu adolescente, ou você mesmo. Você se olha no espelho e diz, você tem mais valor do que isso. Você é melhor do que isso, você não faz isso não lhe cai bem. E aí, o foco passa nisso, no problema ali. Enfim, agora eu vou ler uma frase que eu deveria ter lido no começo e eu me esqueci, para nós entendermos aqui o porquê desse isso não lhe cai bem, você é melhor do que isso. Sereis para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Deus está falando com o povo, está falando conosco, está falando com você. Sereis para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Então, lhes foi dada, lá no Sinai, uma lista de práticas das quais deveriam se abster por uma razão suprema. Es passt nicht, isto não lhe cai bem. Deus nos deu isso, então vamos ser uma nação santa, né? Vamos ser uma nação santa. Voltando atrás, quando ele então conta sobre isso, que quando o pai dele reprovava alguma coisa que ele fazia, isso não lhe cai bem. Então o foco fica em quem? Fica na pessoa, ela se sente valorizada, eu sou melhor do que isso. E não reprovada, acusada, com a autoestima lá embaixo e louca para fazer aquilo. Né? Porque quando você chama a atenção de uma coisa, a atenção vai para aquela coisa. Não, chame a atenção do valor do seu filho. E ele vai aqui continuando. A mensagem é que eu era uma pessoa de valor. Não se mencionava se o que eu estava fazendo era inerentemente bom ou mal. Pelo contrário, a ênfase recaía sobre mim. Isso ele está dizendo. Eu era superior a tal comportamento. Isso é incompatível com suas atitudes. Papai dizia, não combina com o caráter de alguém como você. Aí você, o adolescente, se sente grandão, se sente inteiro, se sente meritório, se sente forte para dizer não quando tiver que dizer não, para esperar quando precisar esperar. E ele vai mais adiante.
Aí ele conta de um caso aqui, eu não usei isso na minha vida prática com outras pessoas, mas gostaria que tivessem usado com a minha pessoa. Então hoje eu aprendi isso, ou melhor, eu já sabia, mas eu vi aqui como é que nós podemos lidar com pessoas que estão com alguns problemas de consumo. Consumo. Eu não estou falando só de drogas, não estou falando só de açúcar demais, de álcool ou de fumo, ou não, consumo. Consumo de coisas, consumindo coisas perigosas, erradas, de valores completamente extraviados, deturpados, essa inversão de valores da própria mídia. Hoje nós temos que lidar com a mídia. Nós temos que lidar com essa briga que está de cima a baixo, frente e lado, esquerda, direita, e todo esse tipo de coisa. Então, este doutor conta que como ele lidava muito com essas pessoas com problemas de dependência, ele utilizava sempre uma frase, uma pergunta muito eficaz. E uma pergunta muito eficaz que pode ser eficaz para nós, para a nossa vida em todos os sentidos de consumo. Nós estamos aqui formando um ser forte, um ser, um ser que está pronto para os desafios que vão vir. Então, provavelmente, quando chegar lá nos 45, 50 anos, será um ser que já foi forte. Ele ainda é. Ele compreende. Ele não olha para trás e pensa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Ele não pensa nada disso, ele vive a vida em conformidade. Então, no consultório dele, chegava sempre alguém com problema de abuso de drogas, por exemplo, e ele dizia assim, vamos dizer um adolescente de uns 16, 17 anos, e ele dizia assim, o que você faz? Ele perguntava para o paciente, o que você faz quando você está trabalhando na cozinha e acumula lixo? Onde você joga este lixo? O adolescente, que pode ser até drogado ou dependente, mas burro não é, ele responde, ora, no lixo, obviamente. Então, aí está toda a chave. Então, o doutor dizia, pois é. Então, se você, quando trabalha na cozinha, acumula lixo, joga o lixo dentro do lixo, que é o lugar certo do lixo, você sabe que essas substâncias que você está colocando dentro de você são um lixo. Não sabe? O adolescente sabe disso. Se ele não sabe, ele aprende na hora. Então, você sabe que tudo que você está consumindo, essas conspirações, toda essa loucura toda da mídia que você está consumindo, essas ideologias que nem se sabe de onde saem, essas ideologias que eles nem conhecem a história, a maioria das vezes. Você sabe que é lixo. E por que você está colocando dentro de você? Se o lixo nós colocamos no lixo. Então, ele conta que ali tinha choros, tinha... o adolescente é como se desse um... Nós não queremos que o nosso adolescente chegue a ser perguntado isso. Nós queremos contar a história antes que ele coloque lixo dentro de si, que ele consuma conteúdo ruim ou coisas nocivas mesmo, fisicamente falando. Depois ele vai adiante, eu achei isso muito, muito interessante. Depois ele vai adiante e explica que essa Spastnist, que isso não lhe cai bem, ele lembra aqui que no Shabat nós vestimos uma roupa melhor, né? Nós vestimos uma bonita, uma roupa limpa, se for branca, melhor ainda. Nós não usamos essa mesma roupa do Shabat para ir lavar o lote, carpir o lote, lavar a calçada, se sujar nem brincar na lama. Então, é proibido se sujar e brincar na lama? Não, mas a criança sabe que a roupinha que ela usa no Shabat é para o Shabat, é para louvar a Hashem, é para ficar com a família, não é para imundiciar, para sujar aquela roupa. A criança sabe disso, ela sabe porque você a reprovou, ela sabe porque ela tem o exemplo, ela tem noção. Este é o Shabat. Então você vai ensinar desde cedo o seu filho, Benoa, Batnoa. Sim, nós temos um Shabat. Sim, nós seguimos a Torá. Alguns trabalhos dos 39 nós não somos proibidos, mas nós vamos fazer o máximo que nós pudermos. E uma roupa bonita no Shabat e limpinha faz parte disso. A criança sabe que aquela roupa é a roupa do Shabat. Ela não vai sair se rolando na terra com aquela roupa, ela sabe disso. Por quê? Porque isso não lhe cai bem. Achei fantástica essa
Ai, ai, achei fantástica essa maneira que ele teve aqui. Depois ele vai adiante e ele fala, eu vou ler aqui 2 parágrafos ou 2 frases que vai também entrar bem no que nós estamos falando aqui, porque nós estamos formando aquele caráter que às vezes já foi formado, nós estamos dando uma consertada aqui, que veio de outras vertentes, ou nós estamos desde cedo, ou nós estamos consertando lá no fundo, lá depois nos 40, 50 anos. Por quê? Porque nós estamos aqui para o tikkun, para o conserto. Então, sempre é hora, sempre é tempo. Você que tem 70, 80 também. Não me leve a mal de ter posto as idades, porque foi o que eu pude fazer. É só a tolerância desequilibrada que se mostra destrutiva. Aquela que não é contrabalançada por um senso de responsabilidade e por uma exigência de obediência a certos padrões e comportamentos. Eu já vou explicar. A indulgência que se manifesta no ato de conceder à criança o reconhecimento merecido certamente não é prejudicial. Na realidade, é quando não se demonstra apreço pelas qualidades da criança que surgem os problemas, verificando-se principalmente o desenvolvimento de uma falta de autoestima. Quando ele fala essas palavras, é porque ele vem aqui relatando que ele discorda daquela psicologia infantil que as pessoas têm muita tendência a fazer, de dizer que nós não devemos ser muito benevolentes e tudo mais. Deus é benevolente conosco. Como é que nós não vamos ser benevolentes com os nossos filhos? Como é que nós não vamos ser benevolentes conosco mesmos? Nós vamos ser sim. Essa tolerância, ela não pode ser desequilibrada. Aceita tudo. Criança que se joga no chão, criança que fica trazendo continha para dentro de casa. Olha aqui, ó, conta disso, conta daquilo, comprou e anotou no caderninho, sei lá, hoje em dia nem tem isso mais. Enfim, aquela criança que fica te trazendo problemas, aquela que se joga no chão, que faz você passar um fiasco, você pagar mico, e aí você aceita, que te desrespeita, que te amaldiçoa, que é mal educada. Pense nisso. Essa tolerância desequilibrada com relação a isso é destrutiva. Mas aquele elogio, isso não lhe cai bem. Não é bonito ver você fazer isso. Ah, mas meu amiguinho faz, fulano faz, eu também faço. Eu não quero saber da vida do seu amiguinho, do seu outro amiguinho. Deles cuidam a mãe e o pai deles. Eu quero saber de você. Pode ficar bom para eles fazer isso aí, mas não para você, que é uma pessoa de valor, que é uma pessoa escolhida mesmo por Deus para estar aqui. Aqui nós damos importância. Então existem várias coisas, como quando a gente lê Kohelet, nós entendemos a nossa importância, nós somos insubstituíveis, mas os nossos cargos são substituíveis. O nosso corpo, ele se vai, mas a nossa alma não. Então nós temos uma importância e nós vamos valorizar isso na criança. Então aqui, autoestima. Gostei por demais desta parte e eu vou pulando, porque porque eu não vou ler o livro, eu vou pegar as passagens que nos importam, o que nós queremos entender aqui hoje. Aí mais adiante, ele vai dizer, uma pessoa pode repreender e punir outra sem lhe ferir o ego. A severidade não precisa ser cruel para mostrar-se eficaz. Da mesma forma, não é preciso humilhar alguém para lhe corrigir um erro. Nós aprendemos isso no Hafetz Haim. Você não deve humilhar uma pessoa nem em público, nem não em público. Você não vai corrigir alguém, admoestar alguém, uma crítica construtiva, ofendendo, humilhando, diminuindo. Não é assim, porque nem mesmo Deus age assim conosco. Quando Ele coloca a justiça no mundo, Ele sabe, né? É tudo metáfora, tá, gente? Ele sabe muito bem que junto com esta justiça precisa andar a misericórdia, porque Ele tem amor por nós. Porque se Ele mandasse só justiça, nós estaríamos ferrados. Se Ele mandasse só misericórdia, nós estaríamos inúteis, nós estaríamos mimimi. Então Ele equilibra essas coisas, nós também. Nós vamos emular Hashem, nós vamos emular a educação judaica também. Então ele fala sobre isso. Vou botar mais uma aguinha aqui. Pegaram a sua água? Suco.
café. E fica por aí, né? Bom, aí ele continua e diz: é muito importante e eficaz ensinar uma criança de 4 anos, que ele dá uma idade, tá? A adiar a satisfação de um desejo. Existem coisas que são categoricamente proibidas e apesar de serem necessárias muitos ensinamentos e prática para obter a abstinência desejada, a tarefa não se mostra tão difícil quando você mostra desde cedo. Vejam que aqui, quando ele fala de treinar esta paciência, de esperar a hora certa para colher, isso ajuda com que nós fechemos a nossa boca na hora de um lachonará. Nós termos paciência, sabermos o momento certo de agir, de falar ou de nos abstermos. Então ele vai adiante. Mas se o objetivo não for transmitir que algo é intrinsecamente errado ou ruim, e sim algo que, apesar de bom, deve ser adiado até o momento apropriado. Olha a diferença. Em vez de dizer que é ruim ou bom, você vai chegar para o seu adolescente e vai conversar. O sexo não é algo ruim. Através desse mecanismo, nós colocamos pessoas no mundo, nós viemos ao mundo, Hashem deu este presente para procriar, para nos amarmos, não é só para procriar, mas isto talvez seja melhor e com certeza é melhor depois do casamento. Depois do casamento. Então essa na verdade é uma parte fácil, porque se nós estamos dentro da educação judaica, nós vamos seguir o judaísmo ortodoxo, que assim age, assim deve agir, né? Os relacionamentos íntimos após o casamento. Então você vai explicar para aquele adolescente que existe o tempo certo para tudo. E quando você ensina que uma criança de 4 anos tem que esperar para obter o que ela quer, ela já está sendo treinada e fortalecida. Já ficaram esperando, por exemplo, numa consulta médica? Ou, por exemplo, alguém vir te buscar, uma carona, alguma coisa, já ficaram esperando 1 hora, 2, 3. Viram como é ruim? É horrível ficar esperando. Então, se nós tivermos esse treinamento desde cedo, nós vamos saber que vai valer a pena. E quando ele fala da criança aqui, pensem numa chantagem positiva. Inclusive, tem pesquisas feitas sobre esse tipo de coisa. Olha, agora é a hora do almoço, né? Faltam 10 minutos para o almoço. Então, mamãe não vai te dar, papai não vai te dar este doce. Você vai esperar, porque senão vai estragar o seu apetite e tudo mais. Ah, porque eu quero. Se você esperar e se você tiver paciência e conseguir segurar este seu desejo, almoçar direitinho, mamãe te dá 2. A criança que espera entende que tudo tem o tempo certo. Ela começa aqui numa chantagem positiva e as coisas ela vai levar para a vida dela. Porque tudo que nós aprendemos e temos como exemplo de pequenos, nós vamos fazer. É como quando o professor diz pra gente assim, ó, o seu caderno é o retrato de como você é em casa. Eles me diziam isso. Se ele está bagunçado, se ele está sujo, assim é a sua vida. Nós não conseguimos ser o tempo todo um dentro de casa e um fora de casa. Então nós vamos começar dentro de casa aos poucos. Aquele lá de 45 anos que ainda não conseguiu, as coisas não deram completamente certo. Este que aprendeu desde cedo vai saber que tudo tem o tempo certo. Existe o seu tempo, existe o tempo de Deus. Não é para você aceitar e ser submisso a tudo. É para remangar as mangas, mas é para saber que se ainda não deu tudo certo, é porque não terminou. E você pode esperar mais um pouco para cumprir, enfim, para saciar esse desejo. E se não há um protótipo disso em sua formação, como podemos, sem preparação nenhuma, impor-lhes essas exigências quando crescem? E por isso ele diz, como é que a gente vai lá nos 45, lá nos 20 anos, nos 30, nos 16, dizer você tem que esperar se a vida inteira a gente deu na hora. Eu quero esse doce agora, que agora é meio-dia, mas eu quero. Então, tá. Dá para não se incomodar, porque educar dá serviço, né? Dá serviço. Como é que nós vamos querer cobrar isso no futuro? Como é que nós vamos ser pessoas diferentes daquilo que nós queremos que os filhos sejam? Nós estamos aqui aprendendo para sermos nós também assim, se nós ainda não somos. E veja que é tudo um preparamento para não existir mesmo lachonará, para existir uma convivência de amor ao próximo,
de amar o próximo como a si mesmo. E ele continua, e vai indo. Mais um parágrafo aqui. Se você quer que seus filhos desenvolvam autodomínio, não apenas para evitarem o que é mal, mas também para serem capazes de adiar ou postergar a satisfação de todas as suas vontades, comece a ensinar isso a eles enquanto são pequenos. Depois ele vai mais adiante, depois nós vamos pegar tudo isso junto e entender a mensagem deste vídeo, deste ensinamento aqui. Depois ele vai mais adiante e fala: uma pessoa justa não amaldiçoa. Uma pessoa justa não amaldiçoa Hashem. Uma pessoa justa não amaldiçoa o próximo. Uma pessoa justa não amaldiçoa a si mesmo. Então nós voltamos no entendimento: sereis para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Né? Não blasfemar, não usar o nome de Deus em vão e muito menos amaldiçoá-lo. E muito menos amaldiçoá-lo a ele, ao próximo e a si mesmo. Então, uma pessoa justa não amaldiçoa. Aí ele conta uma história aqui muito interessante que usei na prática também. Que é o seguinte: quando o pai dele, ele explica aqui, ficava muito, sei lá, enraivecido de repente, porque também, né, as pessoas são humanas. E ele reprovava demais alguém, alguma coisa. Ele não amaldiçoava aquela pessoa, porque da boca dele saía para ensinar para o seu filho que um justo não amaldiçoa. Então ele dizia a frase seguinte, que eu não decorei: que ele tenha pão fresco e mole e manteiga dura. Uma imprecação que aprendera com a sua mãe. Então a sua mãe dizia para ele, ele ensinou para o seu filho é o Dr. Abraham Tversky, que ele tenha pão fresco e mole e manteiga dura. Então, em vez de você amaldiçoar alguém, você vai dizer assim: que ele tenha pão fresco e mole e manteiga dura. E eu lembrei que a refeição preferida, a refeição preferida lá em casa, à noite, é pão com manteiga. Pão com manteiga e café, né? Pão com manteiga. E é aquele pãozinho que não tem leite. Então, com manteiga. Manteiga animal mesmo. Quando nós esquecemos de tirar a manteiga da geladeira no meio da tarde, né? Por exemplo, vamos comer hoje à noite, vamos no meio da tarde ou às 6 horas, quando volto do trabalho, tirar a manteiga da geladeira, fica quase que impossível passar esta manteiga no pão fresco e mole. Então, olha a dificuldade. Esta é uma boa de uma maldição benéfica, né? Você desejar, aquela pessoa lá te incomodou, assim, você diz assim: tomara que ele coma um pão fresco, mole, com uma manteiga bem dura, que ele vai ver o que é bom para tosse, né? Achei isso interessantíssimo, interessantíssimo. E aí ele vai e continua falando sobre a proibição de xingar. Então ele fala que o pai dele enfatizava essa proibição de xingar, de amaldiçoar, né? E ele escreve um provérbio aqui que é uma coisa mais enganosa que as pessoas podem achar. E quem estuda o Hafetz Haim sabe disso. O provérbio popular: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não me têm o poder de me ferir, é errado e enganoso. Nós sabemos o poder das palavras. As palavras são muito piores do que a espada. As palavras são a porta de entrada para a espada, para empunhar uma espada, para as guerras, para as intrigas, para tudo que há de mal. Vem das palavras. Alguém às vezes ofende você de tal forma que melhor que tivesse te fincado a mão na cara. Não é verdade? Sabe aquelas palavras que doem, que machucam, nunca mais resolve? De repente, um tapa na cara seja menos ruim. Não estou indicando que tem tapa na cara porque ninguém tem que botar a mão na outra pessoa para agredir. Mas entendem o quanto que a palavra ela é importante? O quanto que ela pode curar e ela pode adoecer? No nosso estudo do Hafetz Haim, nós vamos falar sobre isso. Eu não sei se já teve o vídeo, não, acho que, se eu não me engano, é 68, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre essa tortura psicológica que vem da boca, que vem das palavras. Então ele vai explicar isso. Aí
Agora nós vamos entrar então no porquê o Hafetz Haim está na thumbnail. E vamos entender a mensagem do dia de hoje, a mensagem deste vídeo. Então ele conta aqui. Papai frequentemente contava a história do Hafetz Haim, Rabi Israel Meir HaKohen, Meir Kagan HaKohen, porque ele era Cohen, nós conhecemos muito bem esta figura, o sábio da geração anterior, que dedicou toda a sua vida a desestimular Lashon Hara. Desestimular Lashon Hara. É isso que nós vamos aprender aqui, desde o comecinho, torcendo o pepino, né? Ou lá na frente, não preveniu, remedia lá com os 45, 50 anos, 60, não sei. Nós vamos desestimular Lashon Hara, não incentivar Lashon Hara. E como é que nós desestimulamos? Sendo nós o exemplo, falando de coisas, de assuntos, de conceitos, não de pessoas. A começar por isso, fora todo o resto, porque nós sabemos que Lashon Hara não é apenas o fuxico. E aí ele conta a história. O Hafetz Haim estava certa vez a caminho de casa, quando as condições de viagem colocaram em risco sua chegada ao destino final antes de sexta-feira à tarde. E ele passou o Shabat em uma hospedaria. Nós sabemos que de preferência estar em casa é o melhor para poder cumprir todos os preceitos, as mitzvot. Dividiu a mesa de Shabat com outros viajantes, alguns dos quais eram mercadores de cavalos. Estes dominaram a conversa à mesa. O Hafetz Haim ficou lá quietinho, fofinho que ele era, falando dos negócios com esses animais. Então eles falavam sobre cavalos fortes, sobre cavalos fracos, sobre cavalos, sobre a criação de cavalos, sobre o cabelo, a crina dos cavalos, o cabelo, sobre esse cavalo, aquele cavalo. Após o Shabat, alguém informou ao dono da hospedaria que ele acolhera o grande Hafetz Haim naquele Shabat. O proprietário do local então se aproximou do Hafetz Haim e se desculpou copiosamente. Eu não lhe concedi o devido respeito. Eu não tinha ideia de quem o senhor era. Sinto-me tão mal por tê-lo colocado à mesa com aquelas pessoas que só falaram sobre cavalos durante todo o Shabat. Tenho certeza de que o senhor ficou ofendido com o caráter prosaico e vulgar da conversa, e sinto muito por isso. Agora vem deixa eu arrumar um negócio aqui. Agora vem a sabedoria. O Hafetz Haim sorriu. Você não tem do que se desculpar, meu caro amigo. Tratou-me admiravelmente bem e nada me faltou. Quanto à conversa, não fiquei nem um pouco ofendido. Veja bem, meu filho, se eles estivessem falando de pessoas, eu correria o risco de ouvir Lashon Hara, que é um pecado muito grave. Mas como só falaram de cavalos, ora, não há nada de errado nisso. Entenderam a sabedoria do Rabino Israel Meir Kagan HaKohen Hafetz Haim? Olha a sabedoria dele. Quando estão reunidas pessoas e estão falando dos cavalos, não vamos dizer que eles façam Lashon Hara do cavalo, não existe isso. Então, estão falando de cavalos, estão falando de assuntos, estão falando do seu trabalho, não estão falando de pessoas. Então, se você está neste meio, você evita, acaba sendo evitado que você escute Lashon Hara, porque nós sabemos que o ouvinte também é culpado. E no dia, se eu não me engano, no vídeo 67, do dia 67 de não fazermos Lashon Hara, nós falamos justamente daquelas pessoas que se juntam. Duas começam a conversar lá no final, lá do Shabat, lá na sinagoga, começam a conversar lá fora, aí vem outro e se junta, e mais outro, aquilo vira uma chacrinha, e todo mundo fica falando, e ali sai Lashon Hara. Quem é culpa de quem? A culpa é dos dois que estavam ali, que começaram, mas isso já fez Avak Lashon Hara, já respingou em todos os outros. Então, todo mundo é culpado, ou pelo menos responsável. Então, aqui ele não precisou sequer escutar Lashon Hara. Ele não precisou se abster de dizer e se sentir uma pessoa omissa. Ele não precisou ser cúmplice comentando alguma coisa. Ele ficou na dele, eram sobre cavalos. Então, ninguém fez Lashon Hara, nem ele. Ele nem fez, nem teve que escutar.
Esse foi o vídeo de hoje, dos 13 aos 60. Eu espero que tenha ajudado vocês muito. E a mensagem aqui são várias. Nós vamos voltar aqui atrás para eu não me perder. Qual é a primeira mensagem que nós temos daqui? É que você é melhor do que isso. Viu uma coisa errada, está se sentindo pequeno, está se desrespeitando lá com os 45, 50, acha que a sua vida não valeu nada. Você é melhor do que isso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. A vontade de Deus nós não entendemos, não sabemos, mas se você está aqui, Ele quis isso. Então, por certo, você tem a sua missão, você tem várias missões, todos os dias você é melhor do que essa sua atitude depressiva. E quando uma criança ou adolescente fizer alguma coisa errada ou estiver consumindo coisas erradas, você é melhor do que isso. Nós somos melhor do que isso. E quando então nós nos deparamos consumindo mídia podre, consumindo mentira, fake news, consumindo essa coisa que virou agora essa vingança racial, essa vingança de homem com mulher, essa briga com o ego, essa briga com o entorno, consumindo isso. Quando você estiver ali prestes a consumir drogas, a consumir álcool, a consumir açúcar demais, a fazer coisas desequilibradas, sempre lembre-se que quando você trabalha na cozinha, o lixo que é acumulado é colocado no lixo. Não consuma lixo, não deixe que o seu adolescente consuma lixo. Não deixe a sua criança assistir lixo. Eu escutei uma médica falando assim, abra menos pacotes e descasque mais, né? Coma mais frutas do que aquela coisa processada, né? Aqui uma analogia, essa é uma outra mensagem. A outra mensagem é que quando ele diz ali sobre o lixo, nós sabemos da roupa, mas quando você quer elogiar, você quer ser benevolente, mas acha que isso é demais, tente equilibrar isso, equilibrar a sua tolerância, não deixar a mais nem a menos, tirar o foco do que é errado, do que é certo, do que você quer que a criança ou que o adolescente aprenda, ou daquilo que você quer aprender que não aprendeu até agora. Tire o foco do que é certo, do que é errado, coloque o foco em você, você é melhor do que isso. E isso é extremamente importante. Não amaldiçoe Deus, não amaldiçoe o seu semelhante, não amaldiçoe ninguém e elogie quando a pessoa merecer. E elogie a você mesmo. E também se dê presente de vez em quando. Aí vai mais adiante, quando nós estamos falando de que mensagem nós temos para tirar daqui, quando ele diz da espera, que mensagem nós temos? Não terminou, não deu tudo certo, é porque não terminou, não é o fim, espere. Não é uma esperança, não gosto muito dessa palavra esperança, não é uma esperança passiva, é uma confiança ativa em Deus. É uma confiança ativa em Deus e em você. Existem propósitos para nós, existe um propósito para você, então espere. Você quer comer todo o bolo de chocolate? Você não almoçou ainda? Espere o almoço. Você quer muito aquela garota, aquele menino, você quer muito. Então, você espera, você confia que o momento certo, ele vai existir. Quando nós olhamos para Parashá, a Parashá Toldot e Hayes Sarah, eu acho que Toldot, nós vamos entender que quando Yitzhak procurou uma esposa, né? Quando Abraão procurou uma esposa para Yitzhak, ele esperou. Yitzhak esperou e encontrou. E aí foi consolado pela morte de Sará. Eu confundi aqui, tá? Abraão procurou para Yitzhak. E depois todas as histórias. Esperar o momento certo. Esperar a sua alma gêmea. Mas não é uma esperança dentro de casa, fechado, submisso e passivo. É ativo, confiando que o tempo certo chega. O tempo de você colher tudo que você trabalhou a sua vida toda e parece que não está aparecendo em lugar nenhum onde está Deus. Não amaldiçoar Hashem. Ser um povo santo, uma nação santa. Sereis para mim sacerdotes, né? Um reino sacerdotal e uma nação santa.
Aqui sobre a maldição, mais uma mensagem. Manda a pessoa comer um pão fresco e mole com uma manteiga bem dura e se sinta bem por isso. Levante a autoestima sua, do seu filho, das pessoas que você ama. E nunca converse sobre pessoas. Nunca. Converse sobre assuntos. Fale sobre assuntos. E sempre lembre que foi com a boca o pequeno, grande pecado original de Havá, de Adam Arishon, da serpente. Até a serpente pecou. Nós sabemos disso. Então hoje, esse foi a nossa segunda introdução sobre esse assunto. Eu achei maravilhoso. Eu quero agradecer muito eu ter encontrado, porque eu acredito sim que Deus colocou no meu colo de abençoada memória que nos deixou em 2021, acredito que tenha sido em 2021, este médico, este doutor, psiquiatra e rabino Avraham Tversky. Abraham Tversky. Nós vamos ler hoje o Salmo 98, mas eu esqueci da The Bible, ela não está por aqui, então eu vou dar um pause e vou buscá-la. Eu, na verdade, não sei por que não deixei ela por aqui, eu esqueci, eu quero mostrar pra vocês a minha camiseta. Então lembre-se, olha que linda. O microfone eu não sei arrumar direito. Olha aqui, ó. Bonitinho, né? Tá super em moda, não vou falar o nome. Não vou falar o nome porque esqueci. Tá super em moda. Esse bichinho, todo mundo conhece. Esqueci o nome, tudo bem. Vamos agora... Como é que é o nome desse bichinho? Deixa eu me lembrar. Não é triste. Eu não lembro realmente, mas enfim, nós vamos hoje ler o Salmo 98 e eu quero que vocês saibam de uma coisa. Leve uma pureza até o fim. Até o fim da sua vida, lá do começo até o fim. Ensine isso para sua criança. Mas nunca seja um amigo pai, uma amiga mãe, seja uma mãe amiga, um pai amigo, porque você vai precisar em determinados momentos separar, né? Alhos de bugalhos, o joio do trigo, aquela história. Você vai precisar fazer isso. Então, quando você tiver que fazer isso, talvez o filho se sinta magoado, porque até então você era amigo, e de repente você repreende. Mas passe adiante, passe uma pureza, tenha seja um pouco criança, não perca isso na sua vida, porque isso é importante. E isto faz com que nós cheguemos lá na frente, porque eu não sou adolescente, eu já estou lá na frente, né? Obviamente. Então, que a gente tenha simcha, alegria, porque com alegria é que Deus quer que nós estudemos as suas leis, que nós estudemos a sua palavra, que nós vivamos a sua palavra, que nós passemos adiante, que nós tratemos o próximo, que nós louvemos a Ele com simcha, com alegria. Então, eu sou uma criança mesmo que é alegre. Então, continue assim, compre umas camisetas bem de criança. Vamos lá, então, Salmo 98. Entoai para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são seus feitos, sua destra, seu braço santo, lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação de nosso Deus. Que toda a terra aclame o Eterno, prorrompa em cânticos, expanda-se em júbilo e entoe músicas. Com a harpa e com vozes harmoniosas apresentai salmos ao Eterno. Com trombetas e ao som do chofar aclamai ao Rei Eterno. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Tenham todos um maravilhoso dia e até a próxima. Fazendo Shmirat Lashon, sem Lashonará, ensinando para os pimpolhos dos 13 aos 60 anos. Este vídeo, esta playlist é para todos nós.